Olá, turma! Tudo bacana com vocês? Olha só, nesta semana nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, né? A gente já falou sobre o solo, então a gente vai mergulhando, vai assim montando, é como um quebra-cabeça, a gente vai montando e vai entendendo como é essa formação da estrutura da Terra e tudo mais. Então vejam só, o relevo deve ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre, superfície. Essas formas são montanhas, planaltos, planícies e depressões. São as principais formas do relevo, né? Então, classificadas por suas estruturas, formatos e pelas atitudes que apresentam, ou seja, suas estruturas em relação ao nível do mar. Essas formas estão em constante transformação devido aos agentes modeladores. A gente viu na aula anterior os agentes que modelam o relevo. As forças que atuam diretamente no deserto das formas. Reconfigurando-as de modo a todo momento. Agentes como o vento, a água, o tectonismo, o vulcanismo, os seres biológicos são os responsáveis por essas transformações. No Brasil existem apenas 3 formas de relevo: planaltos, planícies e depressões. Não há aqui formações montanhosas, né? Pois elas estão ligadas a atividades tectônicas de placas. E como o Brasil está no centro da placa sul-americana, não tem as atividades sísmicas, então a gente não tem formações de grandes montanhas. Tipos de relevo. A superfície terrestre, também conhecida como crosta terrestre, é bem dinâmica e apresenta 4 tipos de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Cada uma dessas estruturas apresenta formatos distintos, capazes de serem classificados por seu desenho na natureza e sua altitude. As formas do relevo são as montanhas. Montanhas, vamos ver o que é montanha? Então, montanhas são formas de relevo de maior altitude, acima de 3.000 metros, resultando da atividade das placas tectônicas, né? O choque das placas tectônicas faz com que o relevo suba, dando origem a montanhas. Uma cadeia de montanhas recebe o nome de cordilheiras. Então, quando tem muitas montanhas, umas ligadas a outra recebe o nome de cordilheiras. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, que fica desde quase da América Central até a América do Sul. Nós temos a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, né? Então, vamos lá. Planaltos são formações terrestres mais antigas e com altitudes mais modeladas. Tem sua formação ligada aos processos erosivos e agentes externos da Terra, como a chuva, o vento, a água. Com exemplos, temos as serras, os morros e as chapadas. Fazem parte do planalto. No Brasil nós temos os planaltos. Então, as chapadas apresentam estruturas semelhantes a mesas conhecidas como escarpas, que são quedas acentuadas em seu relevo, cujos topos são planos. A altitude dela geralmente é superfície superior a 600 metros de altitude. Os morros são formados com um topo arredondado, com altitude entre 300 e 900 metros. E as serras são formadas por cadeias de morros e são pontiagudas, apresentam as altitudes entre 600 e 3.000 metros. Que no caso aqui nós temos exemplos de serras, né? Vamos para as planícies. As planícies são as áreas que apresentam estrutura pouco acidentada, com relevo mais plano. Pode apresentar-se na natureza de 3 formas: as planícies costeiras, que ficam perto do mar; as planícies lacustres, que são as superfícies planas próximas aos lagos, né? Formadas por decomposição de sedimentos. As planícies fluviais são as áreas planas, mas nas proximidades dos rios, né? Então, no Brasil nós temos aqui, exemplo aqui do rio Amazonas, nós temos as planícies fluviais, nós temos também as costeiras e temos essas lacustres que ficam ali às margens dos lagos. Temos também a depressão. As depressões são formas de relevo de altitude mais baixas do que os terrenos à sua volta. Podem ser classificadas de 2 formas: as relativas e as absolutas. As relativas são áreas que apresentam terrenos baixos do que o seu entorno. As absolutas são terrenos mais baixos do que o seu entorno. E nós temos os agentes do relevo. Os agentes do relevo são assim chamados de serem forças atuantes no processo de modificação do relevo das formas dessas estruturas. Eles podem ser classificados de 2 maneiras: internos
e externos. Os agentes internos ou endógenos são formas que atuam no interior da Terra para fora. E os agentes externos são aqueles que agem no exterior da Terra. Então, nós temos depois, esses agentes provocam a erosão, tudo aquilo que a gente viu na aula anterior. Então, o relevo brasileiro, como eu já disse a vocês, tem planalto, planície, depressões, não tem montanha, nós temos serras, nós temos altas serras, né? Temos locais aqui no Brasil que chegam a 2.000, quase 3.000 metros de altitude. Bacana? Então, para vocês, uma ótima aula, né? Assistam o vídeo, vocês vão ficar super afiados nos conhecimentos.